Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na terceira carta de João. Lelê, me ajuda aqui, por favor. O seu, da Ana Luiz e do Lucas. O estojo está aqui se precisar, tá vendo? Hoje nós iremos, com a permissão de Deus, iniciar a última carta de João. Terceira carta de João. Terceira João, também uma carta pequena, só tem um capítulo. Hoje nós vamos ver do verso 1 ao verso 4. Terceira João, 1 a 4. Peço que você acompanhe a leitura com os olhos e o coração. Diz assim a palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante de Ti, cultuando ao Senhor, e a palavra foi lida mais uma vez e pedimos que uma vez mais o Senhor fale conosco. Nós cremos sim, Deus, que pela simples leitura da Tua palavra o Senhor já fala conosco. E pedimos então que novamente o Senhor nos traga confronto, mas também nos traga conforto em Jesus, ao estarmos debruçados diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor nos ensine, traga a nossa atenção para a Tua palavra e que a Sua voz seja ouvida aqui no nosso meio, não aquilo que o Pedro deseja falar, mas aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Isso é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vai ver, eu quero ver com você, nesses 4 versos, há 3 pontos, e eu já quero adiantá-los para você, e a gente vai trabalhá-los individualmente, mas o primeiro, eu quero ver com você sobre o vínculo da verdade, depois nós vamos ver a vida moldada pela verdade, e por fim a gente vai ver a veracidade da fé. 3 letras V aí para você, se você gosta de anotar, eu sempre tento pensar em algo para poder ajudar você. Mas o nosso grande tema aqui é sobre a alegria de ver os crentes andando na verdade. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, a alegria de ver os crentes andando na verdade, baseados no vínculo da verdade, a vida moldada pela verdade e a veracidade da fé. Nós vamos ver esses 4 versos, dentro desses 4 versos, esses 3 tópicos aqui. Mas uma das coisas que mais frustram as pessoas ultimamente, não sei se é assim com você, mas é assim particularmente comigo. Dificilmente você vai me ver irado, dificilmente você vai me ver irritado com alguma coisa. A minha esposa está aqui para dar testemunha disso, né, amor? Acho que é difícil me tirar do sério. Mas tem 2 coisas assim que o meu pavio fica curto e é sempre a minha oração para Deus me dar sabedoria, que é mentira, me tira do sério, e hipocrisia. Hipocrisia é algo que mexe com o meu coração. Mas se tem algo que frustra realmente as pessoas, não só o pastor Pedro, é quando alguém diz algo, mas vive de forma completamente diferente daquilo que diz. E isso acontece o tempo todo. A gente vive uma época onde o pai exige disciplina de filhos, mas esse pai não é uma pessoa disciplinada. A gente vê professor que ensina princípios, mas esse professor não pratica esses princípios. A gente vê líderes que falam sobre valores, né? A gente vê aí pastores que falam sobre o evangelho, pregam o evangelho, mas demonstram viver uma vida carnal, uma vida oposta, e é só você dar um Google aí que você vai perceber que isso não é tão incomum, infelizmente, quanto deveria ser. Mas a gente vê pessoas que basicamente falam uma coisa, mas vivem de forma completamente diferente. E esse problema, essa distância entre o discurso e a vida prática da pessoa, sempre existiu. Não é algo atual. Talvez hoje seja mais evidente, talvez pela
mídia que a gente tem em cima das coisas, pela rapidez da tecnologia, da notícia chegar tão rápido para nós. Mas isso não é algo que acontece somente nos últimos anos. Isso é algo que sempre existiu. E é exatamente isso que está em jogo aqui no grande contexto da terceira carta de João, e é o que a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje. Mas só para te trazer para junto comigo no contexto aqui de terceira João, a gente precisa lembrar um pouquinho da segunda carta de João. Se você esteve aqui frequente nos últimos domingos, você está aí com segunda João na ponta da sua língua, não é? Mas a segunda carta de João e a terceira carta de João, elas, se você ler elas juntas, dá para ler, porque é só um capítulo cada uma, você vai conseguir perceber que elas são muito parecidas. A segunda carta com a terceira carta, elas são bastante parecidas. Ambas são cartas pequenas, tratam de assuntos parecidos, mas ambas trabalhando um ponto central. Como que a verdade do Evangelho, ela mostra para nós a maneira que nós devemos viver e como que essas pessoas que sabem do Evangelho, mas não vivem de acordo com o Evangelho, tomam rumos na vida que levam à destruição. A grande questão aqui é que na segunda carta de João, você vai perceber que João ele é um pouco mais genérico, no sentido de generalizar aqui as questões do pecado. Se você se lembrar, tanto aqui o caminho que João apresenta para nós debaixo do Evangelho, quanto os cuidados que a gente deve ter, na segunda carta, lembra que João ele escreve para tal senhora eleita, que é a igreja, e os seus filhos. E o foco aqui em perseverar e preservar a doutrina e caminhar na doutrina e como que a gente deve estar atento a isso. Já na terceira carta, João não vai escrever para a senhora eleita. Ele não vai generalizar, trazer uma carta à igreja. Ele vai ser agora específico. Ele vai agora trazer exemplos práticos e reais que estavam acontecendo dentro dos assuntos que ele abordou na segunda carta. Tanto é que aqui, João ele vai trazer, logo de cara, falando sobre Gaio. E eu não sei você, mas eu enquanto estava estudando aqui o texto de terceira João, preparando o sermão, orando, eu falei, Deus, ou João era muito ousado, ou nos falta a ousadia. E nos falta aqui eu como pastor. Porque João está escrevendo uma carta e ele está citando nominalmente aqui o nome de Gaio. Que tudo bem, se você prestou atenção no texto, Gaio foi um homem legal, piedoso, vai ser elogiado aqui. Mas João vai citar 3 pessoas ao longo da curta carta aqui, da terceira carta de João, que ele vai falar de Gaio, um exemplo positivo, ele vai citar Diótrefes, mais à frente, que a gente vai ver nas próximas semanas, se assim Deus permitir, mas sendo um exemplo negativo. Ele vai dar nome na carta para Diótrefes, e essa carta foi lida na igreja. Tá comigo aqui? Imagina eu chegar aqui e ler a carta. Aos irmãos da igreja Betel, a dona Sheila, e aí, imagine como que foi isso. E eu preparando o sermão durante a semana, eu falei assim, Deus, ou João foi ousado demais, inspirado pelo Senhor, obviamente, e aí eu fiquei pensando, será que nos falta ousadia? Aí eu pensei assim, já vou soltar uns problemas aqui do púlpito, citando o nome das pessoas. Brincadeira, jamais farei isso. A não ser que seja um caso de disciplina, né? Mas João, ele está citando aqui o nome. Ele vai citar Gaio, ele vai citar Diótrefes e ele vai citar Demétrio. Ele vai dar aqui, na terceira carta, 3 exemplos de homens aqui, vivos até então, que estavam ou dando um bom testemunho, vivendo de acordo com a verdade, ou dando um péssimo testemunho. E a gente vai ver isso, se assim Deus permitir, ao longo das próximas semanas. Mas veja, na segunda carta, João trata da verdade ensinada, ele ensinando ali as igrejas. Na terceira carta, ele vai tratar então da verdade do evangelho vivida, ali na prática. E logo na abertura da carta, ele expressa sua alegria, se você acompanhou a leitura, se não bate o olho aí rapidinho no início dos versos, ele expressa sua alegria ao ver um cristão vivendo de acordo com aquilo que ele diz crer. Veja no verso 1 o vínculo da verdade. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. De novo, João
abre a carta não se intitulando como apóstolo, mas João sempre prefere esse tom mais pastoral e próximo, como não tinham mais apóstolos, João, o último dos apóstolos vivo, e agora as igrejas elegendo os seus presbíteros, os homens que iriam liderar as igrejas. João traz esse tom de proximidade ao se autodenominar como presbítero. Então, a carta do presbítero ao amado Gaio. E quando a gente olha para a palavra presbítero na Bíblia, é muito interessante, porque presbítero tem a ideia de ancião, de ser um líder espiritual, de ser alguém com autoridade na igreja, mas que essa autoridade deve ser usada em favor da boa condução da igreja para a glória de Deus. Não são donos de igrejas. Presbíteros não mandam, não fazem o que bem entendem com a igreja. E João, com essa clareza, já se expressando ali a sua autoridade pastoral e espiritual sobre os irmãos e sobre as igrejas da Ásia Menor, ele vai se dirigir então nessa carta citando Gaio. E o foco aqui que João traz não é para o seu cargo. E hoje em dia, parece que as pessoas são muito preocupadas com o cargo, não é? Não precisa necessariamente pensar no seu trabalho, mas na igreja é muito comum a gente ver pessoas preocupadas com o cargo no qual elas ocupam ou gostariam de ocupar. Eu conheço pessoas, homens, que claramente não preenchem os requisitos bíblicos para ser um presbítero da igreja, mas que insistem, eleição após eleição, em querer ser um presbítero. E eleição após eleição, Deus mostrando, você não vai ser um presbítero. Mas insistem. E existem pessoas extremamente preocupadas com títulos, com cargos, como se um cargo na igreja fosse te respaldar a algo, como se o cargo na igreja fosse te dar algo, como se o cargo na igreja fizesse de você alguém mais próximo de Deus. Mas João não está preocupado com isso. João está preocupado com o seu relacionamento próximo e pessoal com as igrejas da Ásia Menor, e aqui especificamente escrevendo a um homem chamado Gaio. E quem era esse tal de Gaio? Aí um nome, aí amor, vamos pensar no próximo filho, Gaio pode ser uma possibilidade. Gaio era um nome, e aqui para a gente saber quem que foi esse Gaio citado aqui na terceira carta de João, é muito difícil, porque Gaio era um nome muito comum, por mais que seja um nome diferente. Era um nome muito comum aqui na época do Império Romano. Talvez o que seria para a gente hoje o João ou o José, né? Ou nomes que estão aí no nosso cotidiano, que tem muito no nosso meio. Mas aparecem vários Gaios no Novo Testamento. Se você tiver a curiosidade depois de estudar sobre eles, lá em Romanos capítulo 16, verso 23, a gente tem o Gaio de Corinto. Lá em Atos capítulo 19, a gente tem o Gaio da Macedônia. Lá em Atos 20, a gente tem o Gaio de Derbe. Então, tem vários Gaios que aparecem, inclusive, na Bíblia. Então, a gente não consegue saber se esse Gaio aqui de 3 João seria um desses citados ali, ou em Romanos, ou em Atos. A gente não consegue ter essa clareza. O mais provável é que ele seja um quarto Gaio aqui, não seja nenhum desses outros citados, membro de uma das igrejas da Ásia Menor, mas com esse vínculo com o apóstolo João. Mas mesmo com poucas informações, acaba que isso não é relevante para nós ter essas informações de quem é Gaio. Basta para nós o que João cita aqui no início da sua carta, que ele era um homem conhecido por sua fidelidade e hospitalidade. A gente vai ver isso mais adiante na carta, ainda aqui em 3 João. O apóstolo João vai elogiar Gaio porque ele recebia missionários, irmãos itinerantes em sua casa. E lembra que isso era bastante comum, uma vez que homens ali viajavam pela Ásia Menor, ali todo o Império Romano e Ásia Menor, pregadores itinerantes, e foi quando começou os perigos do docetismo e do gnosticismo, onde esses homens mal intencionados, eles iam até as igrejas
né, até os grupos reunidos para falar que Jesus, na verdade, não era homem, mas que ele se parecia a homem. E esses gaios espalhados aqui pela Ásia Menor eram exemplos de que recebiam em sua casa esses pregadores. E o que João está dizendo desde a sua primeira carta, como a gente tem visto, é: cuidado com estes homens mal intencionados que estão pregando um evangelho distorcido, uma mentira acerca de Jesus. E Gaio era um destes que recebia em sua casa. E João está escrevendo para ele. E Gaio aqui, reconhecido pela sua fidelidade a Deus, pela sua hospitalidade, não é? Há algo que hoje em dia a gente vê uma certa carência, né, das pessoas. Parece que cada vez menos as pessoas querem receber os outros em casa. Parece que cada vez menos as pessoas querem desfrutar de comunhão. E às vezes a gente vê isso na igreja, né? É tão triste ver igrejas distantes, né? Igrejas onde você não vê comunhão, não vê relacionamentos, não vê intencionalidade entre os irmãos. Mas aqui, Gaio estava apoiando ativamente o ministério desses homens que estavam saindo para pregar o evangelho. O ponto aqui era: cuidado para que esses homens, se certifique de que esses homens que você vai receber em casa, eles estão pregando o verdadeiro evangelho. Para que você não seja associado a esses que estão pregando um falso evangelho. Que você não esteja recebendo um falso mestre dentro da sua casa. E aí João chamando aqui Gaio de amado, não é? Mais uma vez João expressando a sua afeição dentro da família, do corpo de Cristo, o amado Gaio. Mas João acrescenta aqui algo que para nós é importante e vale ser ressaltado: a quem eu amo, e não somente amo, mas eu amo na verdade. João traz isso, e no texto original é literalmente: eu amo dentro da verdade. A verdade do evangelho que pauta o amor de João e Gaio nesse relacionamento que eles têm dentro do corpo de Cristo. Isso revela algo fundamental para mim e para você. Porque o que nos une enquanto cristãos não é a afinidade que você tem com a pessoa que está do seu lado. O que une você, a pessoa que está do seu lado, não é o pensamento político que você tem, que pode ser o mesmo da pessoa que está aí próximo a você. O que nos une não é a cultura. O que nos une não é a personalidade. O que nos une de verdade e nos faz ser irmãos é o Evangelho. A gente tem muitos motivos hoje para vivermos separados e distantes uns dos outros. As nossas diferenças certamente superam aquilo que nos traz união, em quantidade. Mas nenhuma das nossas diferenças, sejam políticas, sejam sociais, sejam culturais, elas devem ser maiores. Nenhuma delas devem ser maiores do que aquilo que nos une, que é o Evangelho. E como é triste ver hoje cristãos se degladiando por conta daquilo que os separa, sendo que aquilo que nos une é muito maior do que qualquer outra coisa que pode nos separar. E João está falando aqui que o que une ele a Gaio é a verdade do Evangelho. Nós não somos unidos porque temos algo de bom a oferecer para as pessoas ao nosso redor, mas nós somos unidos porque nós somos alcançados pela mesma graça. E nós temos sido transformados pela mesma verdade, por um único e mesmo sacrifício, no qual nós cantamos há pouco e falamos mais cedo. Por isso que João começa nos lembrando sobre, então, o vínculo que ele se dá por meio da verdade. Mas João continua, e agora não só o vínculo da verdade, mas a vida moldada pela verdade está aí no verso 2. Veja: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João expressa aqui quase que uma oração pastoral, né? Ele expressando aqui esse desejo de que Gaio tenha prosperidade e saúde. Faço votos por tua prosperidade e saúde. Mas o ponto central aqui do verso 2 é o final, onde João diz: assim como é próspera a tua alma.
Ou seja, preste atenção, você pode desenvolver a sua vida com Deus de várias formas, mas na nossa vida a gente tem essa tendência de querer buscar as coisas do nosso cotidiano e elas não estão erradas. Não é errado você buscar prosperidade financeira, não é. Não é errado você buscar um trabalho que possa te oferecer uma condição de vida confortável. Não é errado de forma nenhuma isso. Mas o que João está apontando é que dentre as coisas que nós podemos e devemos buscar, a nossa saúde, cuidar do corpo que Deus nos deu, não é? Você buscar ali um trabalho que possa te trazer ali um resultado financeiro para te trazer um conforto para a sua família. Dentre tudo isso, o que é mais importante que seja próspero, de acordo com o João aqui, é a nossa alma. E como é que a gente lida com isso? Porque João está usando aqui, literalmente, palavras para mostrar tanto o cotidiano, mas ao falar da alma, ele está falando de algo aqui que para a gente é tão próximo, tão comum, mas às vezes a gente negocia, não leva a sério. Porque João, ele é categórico, assim como é próspera a tua alma. Em outras palavras, João está dizendo, assim como eu tenho certeza de que você é salvo, um filho de Deus que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. E você tem dado frutos. O que eu pergunto para você é, você tem dado frutos? Quando você olha para a sua vida com Deus, quando você olha para o seu relacionamento com Deus, como isso reflete na sua família, na igreja, no seu trabalho, com seus amigos, você percebe ser um crente que dá frutos? As pessoas têm condições de olhar para a sua vida e falar assim, ele é diferente, ela é diferente. Tem algo que eu não sei o que é, mas é diferente. As pessoas conseguem enxergar Cristo na sua vida. Porque aqui João é categórico com Gaio. Assim como é próspera a tua alma. Ter saúde é ótimo. Ter prosperidade é maravilhoso. Mas de nada vale ir para o inferno com o bolso cheio de dinheiro. O que João está falando é, eu faço votos por tua saúde, eu faço votos pela sua prosperidade, para que você, Gaio, continue recebendo as pessoas na sua casa, abençoando as pessoas que chegam e estão passando pela cidade na qual você mora. Isso é uma bênção, mas de nada vale isso se você for para o inferno. Assim. Por isso que o ponto principal aqui é a certeza que João tinha, assim como é próspera a tua alma. Como é que está a sua alma? Lembra quando Jesus vai dizer, que proveito tem o homem ao ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Você pode ter sucesso profissional, você pode ter estabilidade financeira, você pode ter um reconhecimento social, seja ele qual for, e ainda assim ter uma alma vazia diante de Deus. Mas o contrário também pode ser verdadeiro. E para a gente é suficiente. Você pode ter um contexto difícil em casa. Você pode enfrentar dificuldades. Você pode não ter uma estabilidade financeira. Você pode não ter um sucesso profissional. Mas ter uma alma rica no Senhor. E essa é a maior riqueza que alguém pode ter. Porque uma alma saudável diante de Deus mostra alguém que foi reconciliado com o Senhor, mostra alguém que tem paz com Deus, mostra alguém que tem comunhão com Jesus Cristo, mostra alguém que está crescendo espiritualmente e mostra ser alguém que tem amor pela palavra, pela verdade. E esse era o testemunho de vida de Gaio. Antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outro elogio que João pudesse fazer a este homem chamado Gaio, o que João reconhece é que ele tinha uma alma que prosperava no Senhor, um homem piedoso. E de novo, como é que está a sua
alma. Porque no fim das contas, queridos, a condição do nosso coração, da nossa alma, é a realidade mais importante da nossa vida. Como é que você está caminhando? Então a vida moldada pela verdade é o caminho que a gente deve seguir. E por fim, o verso 3 e 4, a veracidade da fé. João vai terminar dizendo: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Queridos, alguns cristãos, certamente aqui que alguns cristãos visitaram João, tiveram contato com João em algum momento, ou por cartas, ou pessoalmente, e levaram notícias sobre Gaio, porque João não está junto de Gaio, que ele enviou uma carta. Então, o testemunho deles foi muito claro. João lembra lá de Gaio, ele está assim, fazendo isso, está vivendo uma vida com Deus, está desse jeito, está recebendo as pessoas em casa. E João se alegrou demais disso, a ponto de, inspirado por Deus, registrar essas palavras, de que Gaio andava na verdade. E essa expressão, ela é muito significativa para a gente. João dizer, fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Essa expressão, andar na verdade, ela é muito importante na Bíblia. Porque andar, na verdade, ela é uma metáfora que a Bíblia usa para falar sobre estilo de vida. O estilo de vida de Gaio. Olhar para Gaio era ter certeza de que ele andava com o Senhor. Lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 17, Filipenses 3, 17, vai dizer assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, no verso 18, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Sede meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz. A expressão andar aqui, em Filipenses, ela é usada, ela só aparece aqui em Filipenses. A raiz da palavra é a mesma aqui de 3 João, mas em Filipenses, ela só aparece essa única vez na Bíblia. E quando uma palavra aparece só uma vez na Bíblia, ela provavelmente foi pensada na época da escrita aqui do Novo Testamento para que tivesse uma explicação bastante específica, um uso muito específico. E quando é citado aqui daqueles que andam na verdade, e João usa a mesma raiz aqui, é uma referência direta a Gênesis, quando Deus descia todos os dias para andar com Adão e Eva. Em outras palavras, a alegria de João aqui é de saber que Gaio está andando com Deus. Com esse mesmo peso de ilustração para esse povo de quando Deus andava com Adão e Eva antes da queda. Ou seja, Gaio aqui não apenas acreditava em Deus, ele vivia a verdade, caminhava ao lado da verdade, tinha amor a Deus e a sua palavra. A sua fé era visível, era testemunhada por outras pessoas.
A veracidade da fé de Gaio era de se admirar. E João conclui: não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E é algo muito interessante, e eu tomei a liberdade de me colocar no lugar de João. Porque essa é a alegria, deveria ser, tá? De todo líder espiritual. A minha alegria como pastor não é que eu possa caminhar aqui com vocês e que quanto mais os anos se passam, mais vocês me admirem. Não é esse o meu objetivo. E eu não falo isso com falsa modéstia. É verdade. Eu não quero que você me admire. Eu não quero que você olhe e fale assim, eu vou na igreja do pastor Pedro. Misericórdia. Eu não estou a fim de ter fama, de ter reconhecimento, muito menos sucesso. Porque eu sei como isso é perigoso dentro da igreja. Não quero negociar com isso. Mas o meu maior desejo é ver vocês vivendo o Evangelho. É ver vocês se tornando cada vez mais discípulos de Jesus, que amem a Deus sobre todas as coisas, que vivam empenhados todos os dias para honrar o Senhor. Eu não quero uma Betel cheia de pessoas que admiram o Pedro. Se isso acontecer, tem algo errado. E eu já falei. Cai fora daqui. Me exorta. Se eu for turrão e coração fechado, vai embora. Não fica aqui. Porque se isso acontecer, eu vou saber que tem algo no meu coração mostrando que é mais importante do que a verdade do Evangelho. E igreja não é lugar de colocar pastor em poste, não. É reunião dos santos, cultuando ao Deus Santo. E a história nos fala sobre um homem chamado John Bunyan, talvez você conhece ele. Mas esse homem, ele foi preso na Inglaterra por pregar o evangelho sem autorização. E foi dada uma condição para ele que se ele parasse de pregar o evangelho, se ele prometesse parar de pregar o evangelho, seria suficiente para que ele fosse solto. Sabe qual foi a resposta desse homem? Se eu for solto hoje, amanhã eu vou pregar o evangelho de novo. E por causa disso ele passou aproximadamente 12 anos preso. E por quê? Porque para ele a verdade não era algo que ele acreditava apenas. Era algo que ele vivia. E que ele desejava ardentemente que os outros também vivessem. Isso é andar na verdade. A maior alegria de João aqui é ver a igreja andando na verdade. A minha maior alegria é ver vocês andando na verdade. A maior alegria nossa deve ser essa. Não só acreditar que a Bíblia é a verdade, mas viver e andar na verdade. E eu não quero que, já caminhando para o nosso final, que você olhe aqui então para João e a sua conclusão chegue a ser: então eu preciso ser como Gaio. Não. Não faça isso. Porque Gaio era pecador. E aqui surge o nosso ponto de tensão. Porque o texto é tão claro sobre como deve ser a nossa conduta, pautada na verdade do Evangelho. E por que isso é tão difícil para a gente? Por que é tão difícil a gente viver? Por que é tão difícil a gente andar na verdade? Por causa do nosso coração. Porque a nossa natureza é marcada pelo pecado, manchada pelo pecado. E enquanto Deus me der fôlego, eu vou contar isso todas as semanas para nós. Porque a gente não é capaz de andar na verdade. A gente sabe o que é o certo. A gente sabe o caminho que a gente deve seguir. Mas muitas vezes a gente não vive aquilo que a gente sabe. Muitas vezes a gente não vive de acordo com o
o modo como a gente deve viver. E lembra que a gente começou falando sobre a hipocrisia, que é uma coisa que me tira do sério e tira qualquer um do sério. Como às vezes eu fico irado comigo mesmo, de ver que eu sei o caminho, que eu devo andar, e eu não ando nesse caminho. Isso é olharmos para o espelho e nos depararmos com a realidade de quem nós somos. Porque existe uma distância entre aquilo que nós professamos daquilo que nós praticamos, por causa do nosso coração. Por isso que é aqui onde o evangelho faz todo sentido e você não deve olhar para esse texto e dizer, eu preciso ser como Gaio. Não, você deve olhar para esse texto e dizer, eu preciso ser como Jesus. Porque Gaio buscava ser como Jesus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, Jesus não apenas ensinou sobre a verdade, ele viveu perfeitamente na verdade, porque ele era a verdade. Onde eu e você pecamos e falhamos, Jesus ele foi fiel e perfeito. Onde eu e você fomos incoerentes e hipócritas, ele foi perfeito. E como a gente conversou mais cedo, na cruz, ele leva sobre si o julgamento dos nossos pecados, mas o evangelho não traz somente perdão. Ele traz a mim e a você nova vida. Por isso que por meio de Cristo os nossos pecados são perdoados, o seu coração é renovado e a gente recebe poder agora para viver em conformidade com o evangelho que nos salvou. E assim, então, andar na verdade. Como é que você está andando? Não há possibilidade de andarmos na verdade se nós não tivermos sido ainda encontrados pela verdade. Não há. Não há. Por isso, 3 aplicações para a gente poder refletir e praticar ao longo da nossa semana. Fomos desafiados a olhar 3 aspectos aqui do texto. O vínculo da verdade, a vida moldada pela verdade e a jornada, a caminhada da verdade, né? A veracidade da nossa fé. Então agora a gente precisa pensar nesse vínculo. Quando João diz que ama Gaio, na verdade, relacionamentos entre cristãos nascem da verdade do evangelho. Então você precisa perguntar algo. O meu amor pelos cristãos está enraizado no quê? Nas minhas preferências ou no amor de Jesus? Porque na prática isso aparece em coisas pequenas do nosso dia. Quando alguém da igreja passa por dificuldades, nós nos prontificamos a ajudar? A gente fala que vai orar, mas na verdade a gente não ora, a gente fala só para trazer conforto. Alguém pede oração, você fala, vou orar. Manda até o emojizinho da mãozinha. Mas vai fazer qualquer outra coisa e nunca ora por essa pessoa. Quando a gente vê um irmão desanimado, espiritualmente, a gente se importa, se envolve, oferece ajuda de verdade. Quando surge uma diferença ali pessoal, a gente lembra que o que nos une é maior do que aquilo que pode nos separar. Porque a comunhão verdadeira de cristãos, ela não existe apenas para momentos agradáveis. Ela se manifesta quando nós suportamos uns aos outros. Você tem suportado uns aos outros? Ela se manifesta quando nós servimos uns aos outros. Você tem servido uns aos outros? Ela se manifesta quando a gente carrega o fardo uns dos outros. E a minha pergunta é diferente. Quando foi a última vez que você carregou o fardo de alguém? Porque relacionamentos na igreja, queridos, não são apenas amizades legais. Para você fazer um churrasco de vez em quando. Mas são expressões da verdade, do evangelho. Na prática, como é que a gente tem demonstrado esse amor pelas pessoas? Segunda coisa, João disse que a alma de Gaio era próspera. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. A gente tem se preocupado com a nossa alma como prioridade em nossas vidas?
Como assim? A gente vive momentos aqui onde a gente cuida da carreira, a gente cuida da saúde, cuida das finanças, cuida da casa, cuida da família, cuida de um monte de coisa. Mas às vezes a alma fica em segundo plano. Mas a gente tem alimentado a nossa alma com as coisas de Deus, uma vez que nós somos restaurados e reconectados por Ele, a Ele. Você tem separado um tempo para ler a Bíblia durante o seu dia? Você tem cultivado uma vida de oração? A igreja para você é uma prioridade no domingo, quando a gente está aqui em comunhão? E já falei isso para vocês. Eu não vou cobrar de vocês participação nos nossos programas da semana, porque a semana de cada um é mais maluca do que a do outro. Mas no domingo, que é o dia do Senhor, eu vou cobrar pela sua, não presença, mas pelo seu compromisso com Deus, que é o que me importa. Não é para estar aqui e ter números aqui na Betel. Não é. Isso não mede sucesso de nada. Mas é o cuidado com a sua alma. Por isso que a pergunta é: o que é que tem nutrido a sua alma no seu dia a dia? O que é que nutre você? Porque a gente tem tantos compromissos, a nossa agenda é tão lotada e é natural da nossa vida isso mesmo. Mas o que é que tem nutrido você, a sua semana, a sua alma? O meu desejo é que seja o Evangelho, a palavra. Mas tem sido isso mesmo. O que é que você pode mudar, ajustar, para que então seja o Evangelho e a verdade que nutra a sua alma? E por fim, João diz que Gaio andava na verdade. Ele não apenas conhecia, mas ele vivia. E isso, obviamente, nos leva a uma pergunta natural. A gente está vivendo conhecendo a verdade ou andando na verdade? Porque, queridos, é possível você ouvir sermões, quantos forem, estudar teologia e ler livros e mais livros, conhecer da doutrina e mais doutrina ainda, e ainda assim viver de forma incoerente. Porque andar na verdade significa permitir que o Evangelho transforme, uma vez que foi transformado o seu coração pela atuação do Espírito Santo. Agora, andar na verdade significa permitir que o Evangelho transforme todas as outras áreas da nossa vida. As suas atitudes, as suas palavras, as suas decisões, molde o seu caráter, mude as suas prioridades. E isso se manifesta na forma como você trata as pessoas da sua casa, como você, marido, trata a sua esposa e como você, esposa, trata o seu marido, como vocês tratam os seus filhos. Tudo isso manifesta se você está andando na verdade ou não. Na forma como você trabalha, se você é um patrão, que seja um bom patrão ou patroa. Se você é um empregado, que seja o melhor empregado ou empregado, para a glória de Deus. E isso se manifesta no dia a dia. Por pior que seja o patrão, ou por piores que sejam os seus empregados, os seus subordinados. As nossas atitudes revelarão se estamos andando na verdade. A forma como lidamos com as tentações. As iscas que Satanás joga para facilitar o caminho de nós escolhermos o pecado. A forma que nós lidamos com as tentações revela se estamos andando na verdade. Se eu sei que se eu for por aqui, o caminho para o pecado é muito mais fácil, eu vou lutar e eu vou mudar o caminho. Se eu não mudo o caminho, isso revela que eu não estou andando verazmente na verdade. E na forma como nós falamos, lidamos e amamos uns aos outros. Por isso, diante do texto, que você leve essas perguntas. O meu amor pelos irmãos está pautado no Evangelho? A minha alma está realmente sendo cuidada diante de Deus? E a minha vida tem demonstrado que eu ando na verdade? Porque no fim das contas, como João diz e termina o verso 4, não há alegria maior do que ver os filhos andando na verdade. Esse é o objetivo da nossa vida cristã. Não apenas conhecer o Evangelho, mas viver o Evangelho. E a boa notícia é que aqueles que pertencem a Cristo não caminham sozinhos.
aqueles que pertencem a Cristo não caminham sozinhos. O mesmo Senhor que nos salva é o mesmo Senhor que nos transforma. E dia após dia, então, seremos conduzidos a viver debaixo da vontade dele. Estamos andando, na verdade, ou em qualquer outra direção? Que essa pergunta norteie o seu dia, a sua semana, e você ajuste aquilo que você precisa ajustar. Peça ajuda para aquilo que você precisa mudar. E a gente caminhe como igreja para a honra e glória do Senhor até aquele dia quando estivermos todos juntos no céu. Amém? Queridos, vamos nos colocar em pé, vamos orar e receber